Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu decidi começar um vlog lendo o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu não tô com a edição física aqui, porque eu vou estar lendo no e-book mesmo, tá? No Kindle. Basicamente é um livro que foi hypado, é um livro que se tornou favorito de muita gente, então eu mesma quero ver como é que vão ser minhas reações durante a leitura. Algumas pessoas na Twitch também tinham pedido, né, pra fazer um vlog de quando eu fosse ler esse livro aqui. E também porque há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo onde eu falei sobre autores que eu ainda queria dar uma segunda chance. E no caso, a Taylor é uma delas, né, porque eu li Daisy Jones and the Six e eu não gostei, tá? Basicamente, motivos pelo qual eu não gostei de Daisy Jones, só pra simplificar aqui, caso você tenha caído de paraquedas, é porque eu achei a Daisy completamente insuportável, eu não acho ela incrível em nada. Eu queria dar uma tapa na cara dela quando eu tava lendo o livro. Eu achei que ela não soube trabalhar a questão do uso de drogas dentro da história. E eu também achei que teve uma romantização de traição. Então, assim, eu não gostei nem um pouco daquele livro. E o pior é que eu ainda dei 3 estrelas pra ele no Scooby, sabe? Então, assim, 3 estrelas ainda é uma nota de um livro que é bom, sabe? Que ainda tem as suas qualidades. Então, eu decidi ir de coração aberto para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque algumas pessoas que também não gostaram de Daisy Jones falaram que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo era muito melhor e que tinha uma probabilidade muito mais alta de eu gostar da história. Então estamos aqui, né? Eu vou começar a ler hoje. Na verdade, assim, eu já comecei a ler, só que eu só li 3% da história. Então, assim, nem nada demais. 3% basicamente tem uma notícia ali, né, falando sobre a Evelyn, que ela foi uma grande atriz, que não sei o quê, que ela vai leiloar alguns vestidos. E a gente fica sabendo que ela aceitou dar uma entrevista, né, sobre esse leilão, sobre esses vestidos e tudo mais, mas ela só vai aceitar ser entrevistada por uma pessoa específica. Provavelmente vai ter alguma coisa lá no final que vai justificar essa escolha aí dela, né? Mas assim, até o momento eu só li isso, sabe? Então não tem muito o que falar, tá? Ok, sabe? Então vamos ver como é que vai ser aí. Hoje eu quero pegar o dia pra me dedicar realmente a essa leitura. Até porque, gente, eu tô lendo com a Maria. Tô lendo com a Maria, né? Entre aspas. É porque assim, a gente disse que a gente ia ler junto. Aí a Maria foi lá e leu o livro de uma vez. E eu vou começar hoje. É isso, né? Estamos assim por aqui. Enfim, bora lá e depois eu converso com vocês sobre as minhas primeiras impressões dessa leitura. Eu tô achando muito rápido de ler esse livro, vocês não têm noção. Eu já cheguei em 40%. Tipo, terminei o segundo marido em 40%. E, assim, como eu falei, né, tem o rolê lá da entrevista e tudo mais, né, que ela quer que a Monique faça essa entrevista. Só que chegando lá, ela fala que ela não quer dar uma entrevista e que ela quer que a Monique escreva uma biografia pra ela. E assim, eu já me estressei porque eu não gostei da Monique nem um pouco. Porque assim, pelo peso de celebridade que a Evelyn é, e há muitos anos que ela não dá entrevista, que não sei o quê, uma biografia dela vale muito dinheiro. E assim, é óbvio que pela história, né, vai ter um porquê a Evelyn quer que a Monique escreva. Só que a Monique, cara, ela é uma pessoa muito lerda, porque ela fica meio que tipo, mas por que você quer que eu escreva? Amada, são 12 milhões. Cala a tua boca e escreve, porra, entendeu? Então, assim, eu já não gostei dela. E tem algumas coisas ali que a Taylor também conta pra gente, né? Faz a gente acompanhar um pouquinho da vida da Monique. E eu, literalmente, eu não me importei com a menina em momento nenhum. Então, mesmo que tenha um motivo até o final da história, a Taylor vai ter que dar os corre dela pra poder fazer eu me importar com esse motivo efetivamente. Enfim, né, começamos aí a história da Evelyn em si, e a gente já nota no início, né, que a Evelyn veio de uma família pobre, a mãe dela já era falecida, o pai dela era abusivo, então ela tinha uma certa pressa de sair de casa. E como é uma Evelyn mais velha que tá narrando a história, né, a Evelyn aqui, ela já, acho que é 69 anos ou 79 que ela falou aqui, que é a idade da Evelyn. Enfim, já é uma idosa, né? Então ela já tem uma cabeça mais madura pra ver, olhar pra trás, né? E ver o que ela fez naquela época. Então ela fala que quando ela era muito novinha, tipo uns seus 14, 15 anos, ela tinha uma sexualidade que ela não sabia lidar muito bem com aquilo na época.
E ela acabou usando isso, né, pra conseguir sair de casa e tudo mais, tanto que é meio que daí que sai o primeiro casamento dela. Mas o legal é que a autora não romantizou essa questão, né, dela casar muito nova e de cinema e tudo mais. Ela em momento nenhum, pelo menos até agora, demonstrou que o que a Evelyn estava fazendo era algo certo ou algo bom. Foi só tipo assim, cara, foi o que eu fiz na época pra conseguir o que eu queria e é isso, sabe? Então, eu gosto mais dessa visão prática, né? Sem estar romantizando, sem estar defendendo ou julgando que tá errado. Tipo, ó, simplesmente foi isso que rolou. Então a gente já vê que a partir desse pedaço aqui, né, do primeiro marido, não vai ser uma história sobre, por exemplo, 7 romances que a Evelyn Hugo viveu. E sim o que ela fez para poder atingir o sucesso. E que no decorrer da vida dela, né, tiveram esses casamentos e eles vão ser como se fosse uma marcação de capítulo, mas não necessariamente importantes. E sim, a carreira dela é o foco. Já gostei disso, porque se fosse pra aturar 7 romances eu ia ter um troço, que eu não ia dar certo pra mim, então melhor que seja a carreira focada. E assim, a partir do segundo marido a gente até vê, né, que ela se apaixonou por esse cara, então ela quis casar e tudo mais. Só que a gente vê que não foi um mar de flores, que tinha muita coisa assim errada acontecendo dentro desse relacionamento e que ela acabou se sujeitando a isso por um tempo e sofrendo algumas coisas em nome do sucesso. Só que a gente vê a partir daqui que, além dessa questão aí do sucesso da Evelyn Hugo, a gente vai estar acompanhando a história sobre o verdadeiro amor da vida dela. E assim, gente, ainda bem que, né, quando eu cheguei nesses 40% antes de ligar a câmera, eu pensei assim, deixa eu dar uma olhada na sinopse. Porque a questão desse verdadeiro amor da vida dela, logo ali no início do texto do segundo marido, eu imaginei que fosse uma coisa óbvia, sabe? Tipo, eu virei assim, ah tá, é isso que vai acontecer. Então eu tava achando que tinha na sinopse. Então eu virei e falei assim, não, calma, deixa eu olhar pra ver se tem na sinopse. E não tem. Então é algo que eu vou falar um pouco mais detalhado no final do vlog, né? Porque aí eu vou fazer um pedacinho com spoiler. Mas vai ser uma coisa interessante. Quero ver como é que a Taylor vai estar abordando isso aí no decorrer da história. Mas assim, até o momento, né, no geral, eu não tô completamente apaixonada pela história, né? Que o pessoal fala que pega esse livro e já fica alucinado por ele. Não tô nessa vibe. Mas eu tô gostando, tô achando legal, tô achando fluido, tá sendo divertido. Eu acho que eu vou conseguir terminar essa semana ainda de boas, né? Não vou terminar tão atrasada em comparação a Maria. Mas tá legal, vamos ver o que vai rolar mais pra frente. A única coisa que eu realmente não gostei até o momento é a questão da Monique e a Taylor que dê seus corre pra fazer eu me importar com essa menina, né? Porque com certeza vai ter um motivo, gente. Só que a questão é, eu vou me importar com esse motivo? Olha só quem some do próprio vlog, né? Então, gente, hoje é dia 5 já e eu não peguei no livro desde aquele dia que eu conversei com vocês, porque, na verdade, eu achei que até essa altura eu já teria terminado o livro, tá? Só que aí a semana foi corrida e tudo mais, eu nem peguei, né? Fui pegar ele agora há pouco e eu cheguei em 58%. Li até o final do capítulo do quarto marido, né? E assim, no terceiro marido a gente vê que a Evelyn, ela realmente tá disposta a fazer de tudo pra manter o sucesso e a imagem pública dela, né? Só que assim, esse terceiro, eu fiquei meio assim do tipo, precisava isso? Tipo, sério que essa era a única opção possível? Sabe, eu realmente me questionei de umas coisas ali. Porque na real eu achei que esse terceiro casamento nem deveria ter existido, tipo, e tudo que ele meio que causou também, né? Eu achei meio tipo, gente, sério que ninguém pensou em uma outra ideia, sabe? Então, assim, eu não gostei. Mas, assim, eu gostei bastante do quarto casamento, porque independente do contexto, né, de como que ele veio a acontecer, eu achei que foi o casamento mais sincero da Evelyn, porque tanto pra ela quanto pro cara, porque tava todo mundo com todas as cartas na mesa e tudo bem, sabe? Gostei disso. Só que aí, agora eu estou preocupada, gente, porque eu já vi aqui qual é o nome do capítulo do quinto marido, né? E o final desse quarto a gente já sabe quem vai ser o quinto. E só agora eu me dei conta de que eu tava gostando desse personagem, sabe? Do que vai ser o quinto. Eu tava me apegando a ele aos poucos, porque ele já tava presente na vida da Evelyn, né? E tem todo um contexto que eu só vou poder falar com vocês com spoiler no final do vlog. Mas assim, eu gosto muito desse cara. E nas circunstâncias ali eu entendo, mas eu tô com medo porque ele é o quinto, né? Então eu espero que as coisas terminem de uma forma amistosa pra esse aqui, né? Que a autora não invente matar ninguém, sei lá, porque eu gosto muito desse cara e eu acho que ele é o tipo de personagem
que merece ser feliz. Então, assim, estou muito preocupada agora com esse capítulo que vai vir, porque eu não quero que esse personagem sofra. No momento, eu não tô nem preocupada com a Evelyn, pra vocês terem noção do rolê, entendeu? Mas tem muita coisa envolvida aí que eu acho que eu só vou conseguir falar melhor quando for na parte com spoilers, gente. Mas assim, eu tô gostando bastante, tô bem entretida. Só que aquela coisa, eu não estou com sentimento de desespero para acabar o livro, que nem eu vejo que muita gente fica. E até porque essa semana minha também foi toda tumultuada, eu não consegui sentar pra ler esse livro. Mas assim, tá sendo uma leitura gostosa, sabe? Eu tô curtindo bastante e, pelo menos até o momento, eu acho 1000 vezes superior a Daisy Jones. Então, a segunda chance que eu tô dando pra autora tá valendo a pena. Então, gente, eu vim atualizar vocês, né, do vlog. E eu terminei o pedaço que vai até o final do Sexto Marido, né? E eu acho que essas duas partes, né, do quinto e do sexto, foram as que eu mais gostei, porque foram as mais intensas, em que aconteceram mais coisas, assim, dentro da história, né? O quinto marido é o Harry, e é o que eu mais gostei, porque ele é um cara que ele merece a felicidade, sabe? Ele é meu personagem favorito do livro. Eu queria vê-lo feliz, eu queria vê-lo construindo a família e essas coisas todas. Tem outras circunstâncias, né, envolvendo aqui a história, mas com certeza ele foi o melhor marido que a Evelyn poderia ter, porque ele foi o melhor amigo, ele tava do lado dela em vários momentos em que ela precisou, sabe? Mas teve um acontecimento nesse pedaço aqui que eu fiquei bem sensibilizada, né? Foi uma parte ali que a Taylor soube fazer a gente sentir. E sobre a Evelyn em si, já tá meio difícil falar sobre sem mencionar spoiler, então assim, o que eu posso dizer é que eu entendo as escolhas dela por causa do período em que ela viveu. As coisas estavam às mil maravilhas? Não. Mas estavam indo, de certa forma, bem. Então, chegou um momento ali que aconteceu uma coisa que eu fiquei meio assim, tipo, gente, mas vai ser assim? Passou por tudo isso pra acontecer isso aqui agora, sabe? Então, eu fiquei meio assim, né, preocupada com os personagens ali. E assim, a história narrada através da perspectiva da Evelyn, ela já sendo uma mulher mais velha e tudo mais, então ela enxerga os erros dela ali. Só que tem momentos, gente, principalmente nessa parte aqui, que eu acho que ela pega um pouco pesado demais com ela mesma. Porque assim, a gente lendo e olhando de fora, a gente pensa assim, tudo bem, Evelyn, você não tava 100% certa. Mas não é porque você não estava certa que o outro lado também estava, sabe? Então achei que o outro lado ali também fez umas cagadas que eu não gostei, sabe? Aí nesse pedaço aqui do Sexto Marido, eu acho que eu já sei o porquê que a Evelyn quer que a Monique escreva a biografia, né? Mas assim, a questão é, se for isso, eu não vou me importar, sabe? Eu tava preocupada com outro negócio aqui, eu fiquei triste por um outro negócio, mas assim, a Monique eu nem liguei, sabe? Se for isso mesmo que eu tô deduzindo, tá? E outra coisa que eu gostei também nessa parte é porque eu achei que a Taylor soube explorar bem essa questão de que a Evelyn, ela é muito vista, né, como se essa mulher fatal, essa coisa toda, as pessoas olham muito pra ela dessa forma, e como se ela fosse uma espécie de troféu ou algo assim, e muitas vezes esquecem os sentimentos dela, sabe? Então, assim, isso é uma parte que foi bem trabalhada dentro desse pedaço, e de certa forma é um pouco triste, sabe, de acompanhar a vida da Evelyn dessa forma. Mas, enfim, tô gostando bastante. Vou só ler a conclusão, talvez eu leia amanhã logo pra encerrar. Aí eu devo gravar a parte final desse vlog aqui com a parte sem spoiler e com spoiler, porque tem um negócio que eu preciso falar. E tem que ser no final do vídeo, pra não dar spoiler pra ninguém, entendeu? Mas enfim, é isso. Amanhã a gente conversa mais. Então, gente, terminei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo ontem de noite, só que já tava bem tarde, já eram umas 11 e pouca pra meia-noite. E eu não quis ligar a câmera, né, pra falar assim, porque o Pedro já tava dormindo e ele também tem que acordar cedo e tal. Enfim, estou gravando agora, tá? De manhã, aproveitando que eu já tava gravando aqui um outro vídeo pra vocês. Quero conversar umas coisinhas com vocês, mas primeiro eu vou falar as minhas conclusões sem spoiler e depois eu vou avisar e vou falar as minhas conclusões com spoiler, até porque tem uns negócios que eu preciso falar e eu quero que vocês comentem, tá bom? Mas enfim, falando primeiro aqui a parte sem spoiler. Gostei da narrativa da Evelyn naquele período ali que envolve o sétimo marido. E o livro como um todo, eu achei até que ele passa uma mensagem que sim, você às vezes precisa fazer certas coisas, tomar certas atitudes pra você conquistar as coisas na vida. Isso é um fato, sabe? É uma realidade. Mas algumas vezes nem todas essas atitudes que a gente precisa tomar são certas, sabe? E provavelmente isso é uma coisa que a gente só vai reconhecer quando tiver mais velho, quando a gente tiver um outro olhar, uma outra perspectiva sobre a situação. E no caso da própria Evelyn, ele mostra que a Evelyn não é perfeita, né? Que ela cometeu erros e que ela realmente fez coisas que não eram tão legais pra conquistar algumas coisas.
erros. E melhor do que aprender com os nossos próprios erros é aprender com os erros dos outros. Então dá pra gente aprender muita coisa com a narrativa da Evelyn. E uma dessas coisas é que nunca é tarde pra gente reconhecer nossos erros e ir em busca da verdadeira felicidade. Eu gostei bastante do livro, sabe? Eu realmente me envolvi. Não chegou a ser um livro 5 estrelas favorito. Eu vou dar 4 estrelas, eu ainda não cadastrei no Scooby, mas eu vou dar 4 estrelas pra ele. E apesar de eu sempre fugir de livros hypados ou acabar fazendo o que eu tô fazendo agora, né? Lendo, tipo, muito tempo depois, esse aqui é um hype que eu realmente achei justificado, sabe? Você realmente se envolve, você gosta da história, você gosta da Evelyn, sabe? E de algumas pessoas ali que a cercam durante a vida dela. Gostei bastante, recomendo, gente. Se você também é do tipo que foge de livros por causa do hype, baixe as suas expectativas, óbvio, né? Porque também tem aquela coisa, né? A gente não pode pegar um livro desse e jurar que vai ser 5 estrelas favorito, porque às vezes são nessa que a gente acaba não gostando. Baixe um pouco as expectativas, porque eu sei que às vezes a galera falando, né, tanto assim, a gente acaba criando isso, prejudica a leitura. Vá com expectativa assim normal, como se fosse para qualquer outro livro, mas leia. Tem um ponto que eu não posso falar, que eu vou falar na parte só com spoiler, né? Mas assim, que faz valer muito a pena esse livro. Fiquei envolvida, gostei dos temas abordados, me importava bastante com os personagens, então fica aí a dica. Mas, enfim, agora eu vou começar a falar algumas coisas aqui com spoiler. Então, se você não leu o livro, não quer saber o que acontece, nem nada do tipo, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, aí você pode fechar o videozinho, porque eu não quero estragar a sua experiência de leitura. Mas, enfim, começando agora a falar com spoilers, a primeira coisa que eu quero falar que eu gostei muito, muito mesmo dentro desse livro, que era o meu dilema, né, no início do vlog, tipo, ai meu Deus, isso é spoiler ou não? É a questão da Evelyn ser bissexual. E eu gostei muito, né, de como isso foi trabalhado no decorrer da vida da Evelyn. E a gente sabe que o grande amor da vida dela era a Célia, mas a gente vê ela tendo um relacionamento com homens e se interessando realmente por alguns deles. Então eu achei isso bem legal, porque normalmente, gente, pelo menos os livros que eu já li que falam sobre um personagem bissexual, mostram assim, é uma mulher, mas ela tá ali interessada por uma mulher. Aí viram e falam, ela é bissexual, mas a gente não tem noção de como é que é essa relação, né? Aí quando você pega um livro desse que não mostra os dois lados da situação, chega no final do livro, às vezes a pessoa nem lembra, né, que o personagem é bissexual, aí vira assim, não, era gay mesmo, era lésbico, alguma coisa assim, e esquece o outro lado. E aqui eu achei que ele soube representar muito bem. Tem até uns diálogos, né, que tipo, ela sempre pega nessa parte do, não, existiam dois lados e não era porque eu estava com a Célia, que, por exemplo, eu sentia falta de estar com um homem ou alguma coisa assim. Então, eu gostei bastante de como isso foi trabalhado dentro da história. Em termos de representatividade bissexual, esse simplesmente foi o melhor livro que eu li sobre, e nada vai tirar esse mérito. Agora, sobre o rolê da Monique, né? Sobre ela estar ali escrevendo a biografia da Evelyn. Quando teve o acidente do Harry, eu acabei imaginando de que o cara que tava com ele fosse o pai da Monique. Logo no início do livro, né, cita que o cara já morreu e tudo mais. Aí perguntam se ele tinha contato com a Evelyn ou alguma coisa assim. Como a temática do livro é muito sobre você ter a sua sexualidade, e era um período em que as pessoas escondiam muito essa tal sexualidade, aí eu pensei, né, provavelmente é o pai dela, e vai ver ou ele é gay ou ele é bissexual, e ninguém sabia. Só que a questão dessa parte pra mim, que eu fiquei assim meio triste com o que tava acontecendo na hora que passou ali o acidente, foi pelo fato do Harry ter morrido, né? Logo quando ele encontra uma pessoa, depois de todo o luto que ele teve pelo John, ter esse acidente horrível e os dois acabarem morrendo. Eu fiquei triste por isso, do tipo, meu Deus do céu, o personagem que eu amo não tem um segundo de paz, esse homem não tem a felicidade que ele merece. Então eu tava meio angustiada por isso. Só que eu não me importei dessa relação com a Monique, sabe? Eu acho até que essa história aí poderia ter acontecido, não ter eventualmente a Evelyn trocando a pessoa ali de direção, né, pra poder dizer que o Harry não tava bêbado, alguma coisa do tipo. Nem precisava, sabe? Queria matar o personagem, queria fazer o leitor sofrer, tudo bem, eu aceito. Olha a tristeza, gente. Enfim, eu aceito e ia ser isso, sabe? Mas assim, esse rolê da Monique, porque ele era seu pai, porque tem uma carta assim assado que eu encontrei no bolso do cara. Gente, eu não me importei, eu não tava me importando com a menina de jeito nenhum. Se o livro fosse só a narrativa da Evelyn, sem essa coisa de, vai escrever um livro sobre a minha vida, que não sei o quê, eu teria gostado bem mais, porque assim, eu achei completamente irrelevante esse negócio da Monique. É realmente uma parte que só deletasse do livro não ia fazer falta pra mim. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do relacionamento da Evelyn com a Célia. Porque assim, torci pelas duas, torci.
Mas teve uns negócios ali que eu me emputecia com as duas também. Porque, assim, é um romance delas duas que é interessante de você acompanhar. Só que eu acho que as duas cometeram erros e a Evelyn, né, mais velha, na situação que ela tá, ela acaba puxando a culpa de tudo pra si. E não foi bem assim. Eu acho que as duas ali acabaram tendo culpa em determinados momentos, né? Porque, por exemplo, a Evelyn, com esse negócio de que todo mundo já falava que, ai, não, ela tem muitos casamentos, que não sei o que, não sei o que lá. Ela foi inventar aquele terceiro casamento ali. E eu fiquei assim, gente, mas pra quê? Não sério que essa é a melhor alternativa que você está vendo no momento, minha querida? Você quer fazer um negócio desse e magoar a Célia ao mesmo tempo? Você tá doida? Entendeu? Então foi mais ou menos essa assim a minha reação na hora. Pior que o azar dela foi tão grande que a desgraçada transou uma vez, engravidou e teve que abortar. Eu fiquei assim, tipo, gente, mas assim, foi um combo de azar que, meu Deus do céu. Só que foi uma coisa que a Evelyn fez que eu achei completamente desnecessária, sabe? Eu acho que se, tipo assim, ah, não, quero desviar o assunto. Se virasse, tipo, ai, não, deixa eu, sei lá, ficar com alguém aqui aleatório. As pessoas vão tirar a foto, né? Vão dizer que eu posso estar entrando num novo relacionamento. Pronto, tava resolvido. Era só uma questão de um beijo, sabe? Mas não, ela inventou um casamento, foi transar com o cara. Também não entendi por que a Célia achou que a Evelyn ia casar e que o cara não ia transar. Porque, né, não entendi também o que rolou ali. Mas assim, eu acho completamente compreensível a Célia ter ficado puta e ter ido embora. Mas também achei meio doideira ela querer voltar com a Evelyn anos depois disso ter acontecido. Que eu fiquei assim, gente, mas aquilo ali foi meio pesado, gente. Vocês vão voltar mesmo? Eu fiquei meio indignada. Aí, beleza, temos lá o casamento de fachada com o Harry, né? Porque era o Harry com a Evelyn e a Célia com o John, sendo que o John era namorado do Harry. Beleza. Eram os casais amigos ali, né, de casamento de fachada. Mas enfim, o Harry, ele sempre foi uma pessoa que ele quis ter uma família, sabe? Então, era uma situação muito confortável, entre aspas, pra ele, né? Era a melhor situação que ele podia ver na época. Só que ele ainda queria ter um filho. E a Evelyn também chega um momento ali que a gente vê que ela tem vontade de ter um filho e tudo mais. E eu entendo o medo deles da informação vazar pra mídia, do tipo, ai, por que eles estão fazendo uma inseminação artificial, que não sei o quê. Tanto pela questão deles comentarem, ia voltar muita atenção das pessoas pra ele e acabar descobrindo outras coisas. Então, eu entendo esse receio, né? Só que eu achei que foi daqui que a Célia começou a errar. Porque, assim, ela tinha que ter batido... Gente, eu sou uma pessoa ciumenta. Se eu tivesse na situação dessa, eu ia virar, não... Como é que você tá comigo que você quer transar com outro pra ter filho, entendeu? Não vai rolar isso aqui. Você dê teus corres, você dê teus pulos, dê teu jeito e você vai fazer inseminação artificial se você quiser ficar comigo. Ia ser mais ou menos por aí, né? Uma conversa entre eu e Evelyn. Inclusive, uma coisa que eu senti falta nesse pedaço foi porque eu queria saber a opinião do John. Porque fala que o Harry conversou com ele, mas a gente não sabe. Tipo, o John tava 100% de boa? Como é que foi isso? Mas beleza, a Célia deixou passar, ela aceitou. Ela aceitou, gente. Mas enfim, depois nasce lá a criança, né? A Evelyn não fica mais com o Harry, tranquilo, beleza. Só que a Célia faz uns negócios também que eu fiquei meio incomodada. Aí, depois desse furdunço todo, a Célia termina com a Evelyn por causa de uma cena de sexo em um filme. Eu fiquei tipo assim, mas amada, é uma cena de um filme. Eu até li 2 vezes, tá, gente? Porque eu queria, tipo, pera, a cena foi real? O que foi? Não, realmente vira e fala, né? As pessoas acharam que tinham visto uma cena de sexo real, mas não era. Então, assim, eu fiquei assim, mas por que você tá terminando com a Evelyn agora, meu amor? Uma hora dessa você quer terminar, gente? Sendo que era um filme que a própria Célia pediu pra Evelyn aceitar o papel, ela mesma ficou incentivando e depois vai reclamar do filme. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí já brincou, né? E tipo, por causa da pessoa, né, com quem ela fez esse cena. Gente, de todo mundo, aquela pessoa ali em específico era com quem a Evelyn não ia querer ter mais nada. Entendeu? Então, assim, não tinha por que terminar por isso. Eu pensei assim, pô, topou um monte de coisa, sentou, conversou, aceitou, porque foram conversados. Aí, depois de tudo isso, ela quer terminar por um negócio bobo. Eu fiquei, pô, não, gente. Eu fiquei meio puta com a Célia nesse rolê aí. Até porque eu entendo que, pô, você tem um relacionamento com a pessoa que você gosta, né? E na situação delas ali, que era uma época onde o preconceito era bem maior, aquela coisa toda. Eu entendo o medo da galera ali de sair do armário, essas coisas assim, mas tinha uns diálogos, às vezes, que eu achava que a Célia dava uma pressionada na Evelyn. E assim, entendo o sofrimento dela, entendo ela não querer se esconder, entendo, mas ninguém pode forçar o outro a sair do armário. E outra coisa que eu também não gostei é que a Célia também via muito a Evelyn como essa mulher fatal, aquela coisa assim. E mesmo que a Célia não tenha falado abertamente, a gente vê
que no subconsciente dela, ela achava que a maternidade ia atrapalhar isso. É por isso que ela insistiu tanto pra Evelyn fazer o papel desse filme em específico. Então eu fiquei muito bolada, porque, tipo assim, eu virei assim, cara, você pediu pra ela fazer o papel, você ficou incentivando porque você estava com um sentimento egoísta, e depois que o filme aconteceu, né, que tem a cena lá justamente que é pra mostrar essa mulher fatal, essa coisa toda, aí você vai lá e termina com ela. Olha, gente, eu fiquei muito... Eu queria dar-lhe a tapa na Célia nesse momento, vocês não têm noção. E tudo isso começou porque a Célia começou a perturbar com esse rolê de papel. A Evelyn tava de boa, curtindo a maternidade com a criança que acabou de nascer, sabe? Tava tranquilo. E assim, gente, não é porque a mulher se torna mãe que ela é menos mulher, sabe? Ela não pode ser sexo ou alguma coisa do tipo. Só que assim, tava recente, a Evelyn tava de boa, ela só queria ficar ali com a criança dela, tava tudo bem, depois voltaria ao normal. Ok. E a Célia ficou com essa perturbação pra fazer esse furdunço na cabeça da Evelyn depois. Ela fica assim, não, agora tu cagou o pau, entendeu? Pô, se você tava chateada por outras coisas, você tava guardando rancor pelas outras coisas que aconteceram, cara, terminava nessas outras coisas, não agora, entendeu? Então assim, eu me estressei seríssimo com a Célia nesse momento. Fiquei mais puta ainda porque ela quis se divorciar do John pra não ver a Evelyn, e pô, estragou ali o esquema, né, dos casais amigos, ferrou ali, deu uma atrapalhada na relação do Harry com o John. Eu falei, pô, não, aí, que isso, cara? Pô, você também tem que ter cuidado quando você faz as coisas que você envolve outras pessoas. Mas enfim, povo doido, né, fiquei meio triste porque o Harry não teve o final feliz que eu queria assim, ele casado, cuidando da filha, e era isso, sabe? Com o John ou com outra pessoa, né? Depois que o John teve o problema lá que ele infartou. Mas tudo bem, eu ainda gostei porque foram momentos que a autora conseguiu me sensibilizar bastante com a situação. E outra coisa, eu achei bem legal, né? Depois que a Evelyn e a Célia, assim, depois de velha, já sentaram pra conversar, do tipo, oh meu Deus do céu, vamos ajeitar esse relacionamento aqui, pelo amor de Deus, depois de tantos anos. Depois disso tudo, elas conseguiram se acertar, até porque, gente, eu acho que quando a gente tá mais velho, sabe, a gente já tá meio cansado de tentar manter certas aparências, e no fim da vida a gente quer alguém que a gente realmente goste do nosso lado. E a gente acaba deixando muitos orgulhos de lado pra poder conseguir isso. Enfim, gostei bastante do livro, eu realmente fiquei ali envolvida. Tiveram momentos que eu quis amarrar as duas, cada uma numa cadeira, e bater nelas até elas falarem tudo que tinha pra falar, botar todos os sentimentos reais pra fora e se resolver de uma vez. Tiveram momentos assim, tiveram muitos momentos assim. Mas é justamente por isso que eu sinto que eu gostei muito do livro, sabe? Porque eu tava envolvida e apesar de eu ter esse meu jeito um pouco meio agressivo, eu estava torcendo pela felicidade das duas. Eu queria que elas tomassem as atitudes certas, que conversassem abertamente, sabe? Eu entendo que era uma situação complicada por causa do período, mas assim, dava pra conversar e eu passei o livro inteiro torcendo pra isso, então eu realmente gostei. Não chegou a ser 5 estrelas favoritado, como eu falei, mas é um livro que tem um hype justificável. Você fica envolvido, você torce, tem a questão da representatividade aqui. Adorei, de verdade. Mas enfim, gente, é isso. O vlog de Evelyn Hugo está aqui, como prometido. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês já têm interesse, ou como é que foi a sua experiência de leitura. Os cachorros do vizinho latino, mas vamos seguindo que eu quero encerrar esse vlog, porque o tempo tá nublado, tá esquisito, já escureceu tudo aqui. Mas enfim, me contem o que vocês acharam aí do relacionamento da Evelyn e da Célia. Do Harry também, eu peguei bastante carinho por ele e ele acabou se tornando o meu personagem favorito, né? Então comentem. E antes de vocês saírem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. A nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!